Tá legal? Você tem duas maneiras de fazer isso. Na aula de segunda-feira, eu fiz de um jeito e hoje vou mudar só para irritar vocês. Porque existem várias maneiras de se fazer isso. Por exemplo, na aula de segunda-feira eu dei o mínimo e o máximo. Eu criei duas variáveis, uma chamada máxima e uma chamada mínima. E eu coloquei o mínimo na máxima e o máximo na mínima. Então, como o mínimo de um valor inteiro que vocês leram no capítulo 2, vocês tinham que ter lido lá, é menos 32 mil, eu botei o mínimo aqui e botei mais 32 mil aqui. E aí eu fui perguntando um a um, né? Esse cara aqui é maior que ele? Aí eu fui então troca e tal. Isso foi o segundo. Hoje eu vou fazer de outra forma para vocês verem que um algoritmo só tem várias formas de você fazer. Então a outra maneira seria o seguinte, ó. Eu pegava aqui uma variável chamada máxima, uma variável chamada mínima. Aí, lê a primeira, A, B, C, D. Lê 3 números. Aí depois eu digo assim, pega o máximo, pega o 8, que é a primeira que você leu, coloca no mínimo e coloca no máximo. Agora, do segundo em diante, você vai perguntando assim, essa é máxima, essa aqui é A, essa aqui é B, essa aqui é C, essa aqui é D. Máximo é maior que D? Sim. Mínimo é menor que D? Não. Então, troca. Que frio, gente. Professor, e se for sim, botar end? Não, se for assim não for nada. Mas aí como é que vai ficar no fluxograma? O problema é que você não vai ficar no fluxograma. Não se preocupa, eu vou chegar lá. Eu estou só na fase de análise. Essa fase ela tem que existir. Se você não consegue analisar, não vai no fluxo. Não vai analisar, como vai fazer o fluxo? Entendeu? Então vamos lá. Continuando. 8 é maior que 2? Sim. Sim. Agora, 4 é menor do que 2? Não, para. Troca. Agora sim, agora é certo. Olha só. Agora vamos fazer com 3. Tá certo. 8 é maior que 3? Sim. 2 é menor do que 3? Então fica. Beleza? Tranquilo? Então eu vou tentar fazer isso daí ali. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Então aqui, ó. Tá. Aqui tem várias formas de você fazer. Eu vou fazer hoje de uma forma assim, um pouquinho diferente aqui, ó. Digite 8 números. Eu faço cada vez uma coisa para vocês entenderem que lógica não tem regra. Não tem regra, entendeu? Não tem como. É essa abstração que é difícil de passar para a cabeça de vocês, sabia? É muito abstrato, muito abstrato. Eu acho que o senhor não é didático. Eu também acho. Péssimo professor. Entendeu? Bem, continuando. Então, ó, digite hoje números. Tá. Agora eu vou colocar aqui, ó. Caralho. Um paralelo. A, B, C, D. É uma forma diferente, tá vendo? Pode fazer isso. Hã? Eu fiz também. Eu sou. Entendeu? Tem as duas formas. Ou você vai pedindo A, digite primeiro. Uma telinha, digite primeiro. Aí, não bota logo, digite os números. Porra. Digita tudo e vai ficar. Entendeu? Bem, aí agora você vai fazer processamento. Você vai fazer assim. Máximo A, máximo A. Legal? Aqui vai bem. Receber A, receber A. Então é receber A, depois você vai. Tá problema? Eu tô tremendo de frio. Você é viado. Você é viado, professor. Bem, agora eu vou perguntar o seguinte: o máximo é maior. Vou falar do jeito que eu falei. Poderia fazer até o contrário. Eu estou querendo repetir para você ver que não tem. A lógica é uma coisa que é só você entender, entendeu? Mas não sei porque eu estou olhando sempre para você, né? Eu estou olhando. Eu fiquei impressionado com o viradão. Então vamos lá.
máximo é maior do que B? Então vamos lá, máximo é maior do que B? Não, aquele exemplo lá. Então pode ser para true, pode ser para cá, pode ser para cá, não interessa. Então você vai lá, verdadeiro, não faz nada, não é isso? Não, Sai daí. Não, ele tá falando o CCS, né? Ô, tá atrapalhando o vídeo aqui, porra. Eu pagaria para ver vocês se confessando no confessionário com o padre, já pensou? Deve ser o filho da puta, porra, eu peguei, cara. Caraca, não é possível. Não é não? Ô, sai daí, por favor. Onde sai? Onde sai, seu padre? Onde sai? Ô, seu padre, onde sai? Oi, esse menino. Oi, esse menino. Vamos lá. O verdadeiro não faz nada, né? Certo? O falso, se ele fosse, se o máximo, né? Não. Se fosse, não. O máximo é maior do que B, vai para o próximo. Tem duas coisas. Ou ele poderia, o máximo é maior do que B, aí é verdadeiro, não mudei. Mas e se não fosse? Eu tinha que trocar, tá certo? Então, se não fosse, falso. Eu faria o que? Máximo recebe D, e aí eu venho com a perninha aqui abaixo do true, para poder seguir. Ou ele vai fazer isso e cadê a porra na parede? Ou ele vai fazer isso, ou se ele fizer o falso, ele troca e continua. Porque aí na hora que ele trocar, ele vai ter que perguntar o outro. Tá certo? Agora ele vai perguntar assim, no caso ali, se você digitar 8, 4, 2 e 3, a primeira vez ele vai passar por onde? Pelo verdadeiro, ele não vai trocar. E vai embora direto. Entendeu? Agora ele vai perguntar o seguinte, vamos lá. Agora ele perguntou aqui assim, o mínimo, né? O mínimo é menor que B, então o mínimo é menor que B. Se for verdadeiro, continua. Não faz nada, continua. Mas se for falso, o que ele faz? Ele troca, ele recebe mínimo, recebe B, e aí ele segue aqui. Mas é verdadeiro aí. Desculpa. Aí é verdadeiro. Não, é a mesma coisa não. Peraí. Você já me deixa louco. Não. Mesmo. Mas aí é Não é a verdadeiro. mesma coisa. Mínimo é maior que B. Menor que B. Não, minha querida, mas aqui é mínimo, aqui é máximo. Professor, mínimo é menor que B? É verdadeiro. Continua. Então, verdadeiro. Mas por que você colocou falso aqui? Se for falso, é porque ele é maior. Ah, tá muito difícil. Peraí, gente, olha só. Máximo é maior que B, essa variável aqui, Mínima é essa daqui. Na conta de mínimo recebe A. Aí você me dá falando. Minha querida. Não, em cima, mínimo recebe A. Em cima. Aqui. Tá bom. Desculpa aqui. Aqui tá certo. Tá bom, todo mundo? Tudo bem, todo mundo? Não. Tá complicado. Não tem que estar complicado. Vamos lá, vamos voltar para cá. Vem cá. Olha cá. Vocês eu acho que se confundem com aquilo ali, porque vocês não aceitam isso aqui. E eu tô aceitando. Não, aqui, então olha só, não é. Vocês acham, não querem aceitar. Eu aceito. Eu não gosto disso daí, ele começa a bater com a criança e não aceita. Aí chega lá, não entendi. Eu aceito. Entendeu? Não é? Peraí, vamos ver aqui. Esquece, se abstrai de tudo aquilo ali. Tá? Você tem uma tarefa e tem uma linha de trabalho, uma rotina. Tá? Você chega ali e vai. Cara, vai ser a vida de vocês, é o dia a dia, é trabalhando, é organizando, é caindo no campo, é vendo uma situação que você tem. Porra, imagina um cara da Light, quando vai no campo cheio de homem, tem que tirar um poste do lugar, pensar se o troço vai cair em alguém, se o terreno está assim. Ele tem que pensar, ele naquela hora, ele está analisando, caramba. O cara que é mecânico, que vai ter que tirar uma máquina de dentro de um determinado lugar, ele vai pensar na segurança do cara, ele vai olhar se ele tem onde ele apoiar, se a máquina vai quebrar, onde é que é o melhor lugar de segurar a máquina. O que ele está fazendo ali? Ele está analisando. É a mesma coisa. Então, quando você recebe uma atividade matemática, você tem que traçar um roteiro.
Então é essa análise, eu insisto nisso. Se você não entende essa análise, não passe para lá, porque aquilo ali é só uma forma de reproduzir isso. Então vamos ver se nós aceitamos isso. O que eu falei? Eu, de tanto ler, descobri duas maneiras de fazer isso. Olha só, hoje velho eu descobri. Que lindo, que lindo. A primeira foi da outra técnica lá. De hoje foi o seguinte: pega o primeiro elemento e guarda no máximo e no mínimo. Apaga o 2 aí. Aí eu botei ali. Pega o primeiro, bota no máximo. Eu errei ali, que a minha geradão carioca ajudou ali. Tá. Aí depois eu fiz a pergunta: o máximo é maior que A, que B? Que eu carreguei os dois aqui, né? Então naquele ponto ali, ó, nesse ponto aqui, ó, dava assim, ó, 8 e 8. Aí agora eu perguntei: o máximo é maior que B para o máximo? Se ele é maior, não faz nada. Então aqui, ó, se ele é maior, não faz nada. Aí agora eu perguntei: e se ele não... Aí eu acrescentei aqui: mas se ele não for maior? Se esse aqui for menor, que é o contrário de maior, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse aqui e colocar como maior. Porque se esse aqui é menor, no caso negativo, então quer dizer que esse é maior que esse. E aqui eu estou falando do máximo, então esse teria que trocar. Então eu cheguei e fiz aqui, ó. Se ele for maior, não faz porra nenhuma. Mas se ele não é maior, então ele é menor. Quem? O máximo. Então quem é que tem que ser maior? O B. Então faz o seguinte: se é caso de falso, máximo recebe B. Tá legal? Vem. Vai, passa também, né? É escravo de Jó, essa porra? Passa, eu passo também, vambora, vou atrás também, vambora. Vem outra, sei lá, é escravo de Jó. Então, olha só, continuando. Então vamos lá, entendeu aqui? Todo mundo entendeu agora? Tá entendendo? Tá. Bem, agora eu perguntei aqui, ó. Vamos perguntar agora esse. Então, neste caso, eu seguiria a perna do V, do verdadeiro. Mas se não fosse, eu seguiria a perna do falso. Tá? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Mínimo, agora ó, mínimo, que é esse aqui, é menor que esse. Mínimo é menor que esse. Então vamos ver. 8 é menor que 4? Não. Então ele não seguiu a perna do verdadeiro, ele seguiu a perna do falso. Então ele chegou aqui e fez mínimo recebe B. Então ele chegou aqui e fez isso. 4. Então o que eu observei aqui quando eu estava aqui analisando, sentado, né? Como vocês fazem na prova, né? Estão observando assim, né? Ou então assim, né? Mas quando vocês estão lá pensando, o que então o que você faz? Olha só, então vamos prestar atenção, observa o seguinte, ó. O máximo eu perguntei para o B e o mínimo para o B. O máximo eu vou perguntar para o C e o mínimo para o C. O máximo eu vou perguntar para o D e o mínimo para o D. Então tem que fazer as duas perguntas para o B, C e D. Mas você foi parecido com isso, só eu criei duas variáveis. Tá, não, tudo bem. Não deixa eu seguir a linha de raciocínio. Você sabe por que isso? Porque a linha de raciocínio é a coisa mais difícil de você pegar. Você tem que pegar, você não imagina o momento psicológico que você tem que levar, conduzir aquilo para poder acabar o negócio, entendeu? Então por isso que eu interrompo, porque se pegar, quem está ouvindo do lado vai se ligar na dela e não vai conseguir voltar. Então, porque você ainda viajou, quando você quer dar essa ideia. Não. Quando você dá, não, professor, olha só. Quando você dá a ideia assim, ó, professor, olha só, ele já viajou, já não está mais na aula, já está na outra. Então vamos lá, aqui ó. Continuando. Agora ali ó, eu fiz o B, o máximo, com B e com C. Agora eu vou perguntar de novo, ó. O máximo é maior que o C? Se for verdadeiro, não faz nada. Se for falso, máximo
recebe C. Aqui é o lado falso. E agora o D. Agora o D Agora tem que fazer o mínimo dele. do mínimo, é. O C agora também. Agora vamos lá. O mínimo, ó. O mínimo é menor que o C. Então, se for verdadeiro, tá. Se não, falso. Máximo recebe C. Mínimo. Mínimo. É, eu mesmo estou trocando. Mínimo recebe C. Agora vamos fazer máximo. É, para ver, ela não está viajando não. Obrigada. Máximo é maior que D. Se for verdadeiro, não faz nada. Se for falso, máximo recebe B. E a, o que foi? Tem alguém gemendo ali atrás. E agora? E agora? E agora? O que faz? Imprime máximo. Hã? Imprime máximo. Imprime máximo e mínimo. Então agora aqui, ó. Imprime máximo e mínimo. E acabou. Nada. Acabou. Olha.